Literacura de hoje, eu queria refletir sobre uma terrível contradição dos nossos dias, caracterizada por um número elevado de pessoas no mundo. Hoje o mundo é um mundo superpopuloso e, ao mesmo tempo, nós encontramos uma grande solidão. Portanto, é o paradoxo, é a contradição, melhor dizendo, da solidão em meio à multidão. Eu queria evocar aqui a lembrança de um filme chamado Náufrago, do Tom Hanks, em que o personagem se vê solitário numa ilha do Pacífico. O único vínculo que ele poderia estabelecer ali é com a natureza à sua volta, mas não havia nenhum ser humano, nenhuma outra voz para aquele indivíduo poder escutar e se comunicar na própria linguagem humana. O seu sofrimento solitário é tão intenso que ele chega a personalizar um objeto. Ele cria o Wilson, uma bola de voleibol, em que ele desenha um rosto, a figura de um indivíduo, e com o qual ele possa ali projetar os seus anseios de vínculos emocionais humanos, para poder suportar a solidão concreta que ele experimentou no seu intenso sofrimento emocional por lhe faltar alguém. Nós não temos a experiência, nem sequer podemos compreender ou nos aproximar da experiência desse personagem, mas nós vivemos num mundo que, ao contrário dele, é apinhado de pessoas. Vivemos muitas vezes solitários, em meio à multidão. Hoje está em voga como uma ferramenta para tentar lidar com esse tipo de situação os sites de relacionamento, seja o Tinder, o Happn, todos esses sites em que as pessoas procuram formalizar encontros. E do ponto de vista clínico, da psicologia, é apenas o meu olhar, um olhar que eu venho confirmando na minha experiência humana, cotidiana, de outras pessoas que eu observo, a situação de que esses sites de relacionamento estão promovendo sucessivas frustrações humanas e sucessivos desencontros. As pessoas usam esses sites como cardápios humanos e ali reduzem as suas escolhas a ponto de vistas apenas objetais. Os encontros, eles são artificialmente programados e regulados, quase que tabulados e somados numa lista de custo-benefício. E cada pessoa deve ali colocar uma pontuação em cada um desses encontros. Encontros artificialmente fabricados não são encontros, porque uma determinação intrínseca do encontro humano é espontaneidade. Os encontros nós não construímos, nós experimentamos, nós vivenciamos. Os encontros vêm ao nosso encontro. E quando as pessoas começam a querer fabricar os seus encontros, elas se frustram recorrentemente. É o que eu tenho visto. É o que eu tenho constatado. Por que está acontecendo isso? Por que isso vem se confirmando nas experiências emocionais cotidianas? O que vem impedindo as pessoas de realmente levarem adiante esses encontros programados? Primeiro, eles não são encontros, como eu já falei. Segundo, não há compromisso. Então, aí mais uma contradição no interior dessa contradição da solidão na multidão, que é o egoísmo dos encontros. As pessoas não querem se comprometer com suas decisões emocionais. Elas não querem mais profundidade. Elas querem ficar na superficialidade do egoísmo. E eu vejo uma quantidade grande de mulheres se frustrando, principalmente as mulheres, que buscam nesses sites de relacionamento o encontro com possíveis parceiros, com pessoas que elas idealizam. E ocorrem 1, 2, 3, 4, uma sucessão de encontros. E o final é sempre o tom melancólico da frustração. No meio de uma cultura de tanto entretenimento, no meio de uma cultura
de tanta extroversão, de tantas exterioridades, de tantas aparências, de tantas imagens, o homem está endereçado ao lado de fora de si mesmo e ele não consegue mais ficar em si. Então, um homem que não sabe se encontrar, como é que ele vai conseguir encontrar o outro? Porque não havendo vida interior, não havendo encontro com si mesmo, não havendo introversão, não há encontro do lado de fora. Esse é o grande problema. As pessoas estão tratando umas às outras sem a menor responsabilidade. Quando entram nesses sites de relacionamento, tratam umas às outras como objetos de consumo. Não há expectativa de uma experiência de aprofundamento relacional. Quem tem essa expectativa e alimenta essa expectativa no site de relacionamento está às cegas, apenas reforçando a própria ferida da autoestima que sofre permanentemente sem conseguir chegar a uma satisfação, sem conseguir chegar no outro. Então está faltando o outro lado para que haja um encontro. Encontros artificialmente planejados, fabricados, induzidos, não são encontros. O encontro ele é sempre mágico, é um encontro, ele acontece, é um acontecimento, não é uma produção do meu eu, ele não está no meu poder, é um momento mágico que vem para expressar um sentido na minha existência. Todo encontro é uma experiência transcendental e o homem ele é absolutamente incapaz de fabricar os seus encontros. As pessoas permanentemente vêm sofrendo os desencontros nesses encontros premeditados. A psicologia feminina adora idealizar e romancear uma situação de encontro, enquanto que a psicologia masculina adora ser idealizada pela psicologia feminina, e muitos homens estão deitando e rolando nesses sites de relacionamento, tratando as mulheres mais do que nunca como sendo seus objetos de deleite altamente descartáveis. Nós estamos numa época caracterizada pela emergência da mulher na sociedade. A mulher se emancipou, ganhou espaço profissional, espaço intelectual, espaço artístico, esportivo, político e cultural, mas a mulher está perdendo espaço afetivo. Quantas mulheres vêm evitando desesperadamente a solidão e vão destruindo a sua autoestima em relacionamento com parceiros que as tratam de modo absolutamente utilitarista. Quantas mulheres e quantos homens também, depois de uma primeira frustração num site de relacionamento, segue a outra, segue a outra, segue a outra e vivem apenas computando e colecionando frustrações e reforçando e abalando cada vez mais dentro de si a própria autoestima. E aqui não tenhamos dúvida de que o ser humano é um ser relacional, ele precisa de um outro para amar e para se sentir amado. O homem só vai se realizar em todas as suas potências intelectuais e psíquicas na experiência do amor que esclarece todas as coisas. Então ele precisa se relacionar. Mas não há possibilidade de sustentar relacionamentos e de aprofundar vínculos relacionais sem um valor fundamental, que é do compromisso, que se sustenta, por sua vez, no valor da responsabilidade diante do outro. Quando eu perco o compromisso com o outro, quando eu perco o senso de responsabilidade para com o outro, quando eu não enxergo mais o outro, mas o trato apenas como sendo o meu objeto de prazer passageiro, sensual, como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou me desenvolver no plano relacional? Como é que eu vou me tornar um eu se eu não tiver um tu para me dirigir, se eu não utilizar um nós? Então, um homem que vive só de eu, só sente dor. Ele olha para o outro,
deseja ser amado, deseja ser desejado pelo outro, deseja ser legitimado pelo outro, mas ele não vai ao encontro do outro, ele não está disposto a amar. Nós vivemos uma época de muita solidão em meio à multidão, porque há muito desencontro, porque o homem quer fabricar as suas próprias experiências sem deixar que as suas experiências aconteçam de forma puramente transcendental, e fazendo isso, ele se despluga do fluxo da vida. Os sites de relacionamento estão destruindo as possibilidades de relacionamento. Se as pessoas ficassem mais sós, mais em contato consigo mesmas, mas se ela permitisse que as experiências acontecessem espontaneamente, elas se realizariam no âmbito do relacionamento de uma forma muito mais ampla e integral. É importante o homem buscar se encontrar e consigo se comprometer, para aí então, estando bem consigo e não querendo mais fabricar relacionamento algum, desenvolvendo uma própria gestão do seu tempo, permitir que a vida lhe traga surpresas e que os encontros espontâneos possam florescer sem a pretensão de serem controlados de forma premeditada e, portanto, frustrada. Curta um vídeo, assine o canal, compartilhe o vídeo e até o próximo Literatura.